Viva, boa tarde. Está a Rádio Nacional de Angola. Estamos hoje aqui no estúdio com o docente universitário e autor, não é, de duas obras literárias, Patrício Mangovo. O nosso convidado de hoje vai lançar na terça-feira, dia 22, na União dos Escritores Angolano, a sua segunda obra literária intitulada As Autarquias Locais. As autarquias locais, que de resto é um tema da atualidade. Angola prepara-se para então ter as suas primeiras eleições autárquicas, este que vai acontecer, não é? Apesar de que ainda não há uma data marcada para a realização das eleições autárquicas, mas tudo está a ser feito, os preparativos continuam a decorrer para que então as autarquias sejam uma realidade. Vou aqui estender a saudação ao nosso convidado, doutor o Patrício Mangovo, docente universitário da Universidade Agostinho Neto e também autor de duas obras literárias. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo. É a primeira vez que vem à Rádio Nacional? Muito agradecido pelo convite, estimado Constantino Armando. É a primeira vez que eu venho aqui na estação da Rádio Nacional de Angola, uma rádio com alcance nacional, na expectativa de assim que eu fosse, e que tem muitos ouvintes pelo país, e na expectativa de podermos estender essa audição de hoje, essa audiência de hoje, a todos interessados, conhecidos, não conhecidos, sobre uma temática tão interessante que alberga ou vai conduzir às próximas reformas do Estado em Angola. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Professor, doutor Patrício Mangovo. Doutor, o que levou o doutor Patrício Mangovo a escolher este tema para a sua obra literária, As Autarquias Locais? Muito obrigado. A escolha deste tema, em particular, autarquias locais, deve-se ao facto de ter acompanhado, enquanto observador e acadêmico à distância, todo o desenrolar do processo do debate do pacote autárquico em sede do Parlamento angolano, assim como os posicionamentos não só dos políticos, dos partidos políticos engajados neste processo. A sociedade civil também teve alguma voz, demais entidades também se pronunciaram, as associações de toda a natureza, instituições de investigação também assim o fizeram, e pessoalmente também me encontrei envolvido em um conjunto de conferências que fomos organizando, nomeadamente em 2018, sobre autarquias locais, uma conferência internacional sobre autarquias locais junto com a Associação Angolana de Ciência Política, de que também faço parte. Mas, no fundo, é observar que havia a necessidade de maior esclarecimento nesta questão, de facto, do que são autarquias locais, porque o debate no Parlamento revelou-se muito confuso, muitos conceitos com interpretação enviesada, e daí a necessidade de eu ter pensado profundamente da necessidade de colocar à disposição do leitor para simplificar um pouco o debate, sair do debate jurídico muito politizado entre nós, mas para descer a um debate, a uma explicação, a uma forma de se falar sobre autarquias locais em que o cidadão pode se rever no seu dia a dia, entender os conceitos, poder trocar de ideias entre si. Então, houve aí essa necessidade de facto tentar simplificar um pouco a compreensão e chegar a todo e qualquer cidadão sobre essa matéria. Agora, as autarquias locais, o que o livro traz aos leitores sobre as autarquias locais? Existem muitas obras escritas sobre autarquias locais. O que o leitor vai poder encontrar a este livro
sobre as autarquias locais? O que é que lhe traz? O leitor encontra um conjunto de temáticas à volta desse aspecto aqui que nós vamos chamar desse conceito central que é autarquias locais. Primeiramente, de mencionar que autarquias locais são formas de se governarem os cidadãos, mas não é uma governação ao nível nacional. Estaríamos aqui a referir-nos ao Estado e ao governo central, mas aqui estamos a falar da governação ao nível local. A dimensão local abrange a dimensão provincial, no nosso contexto que é angolano, não é? A dimensão distrital, a dimensão municipal, distrital, comunal, até ao nível das aldeias. Então, todas essas dimensões abaixo do Executivo Central são tidas como dimensões locais. E autarquias locais serão sempre um governo local que pode estar presente nessas dimensões todas que eu acabei aqui de elencar. Entretanto, o que esta obra traz? Isso é aqui um elemento central, porque da primeira obra eu falei sobre a governação local, mas tratei especificamente da questão do estatuto especial que tem uma província em Angola, um debate também muito pouco esclarecedor, pouco também compreendido, mas nesta obra o que eu estou a colocar na disposição do leitor é, primeiramente, o leitor tentar perceber o que são autarquias locais. Segundo, quais são as várias dimensões que podem ser trabalhadas sobre autarquias locais. Não só sobre a dimensão da descentralização em si, que dá a essência ao nascimento que cria as autarquias locais, tal como também um conjunto de princípios que regem o funcionamento das autarquias locais em relação ao governo central ou ao Estado central, nomeadamente a questão da tutela, das eleições, das finanças e um aspecto fundamental que deve nortear todo esforço da necessidade de se terem autarquias locais, que é a questão do desenvolvimento local ou o desenvolvimento territorial. Quer dizer, olhei para esses conceitos todos, encontrei que havia um déficit de debate, sobretudo nesse último conceito, que tem estado no fundamento de todo e qualquer país que queira descentralizar os seus poderes. Qual é o propósito? O propósito é criar as condições para o desenvolvimento dos municípios, porque em Angola, autarquias vão ser de base municipal. Então, nesta obra, qualquer leitor vai encontrar uma primeira discussão sobre o Estado, as funções e as dimensões do Estado, porque o Estado hoje é tido como um Estado servidor, é concebido assim. O Estado deve encarar os seus cidadãos como utentes para lhes prestar serviços de qualidade. Serviços com algum grau elevado de tecnicidade, mas estamos a falar de um Estado servidor. Esse componente do Estado servidor precisa-se para a realidade angolana. Não só falando neste sentido, porque nota-se que naquilo que são as funções do Estado, muitos Estados, sobretudo em África, têm tido fraco desempenho no âmbito social. Daí é que o Estado servidor, com as técnicas da nova gestão pública, coloca em debate os fundamentos do desenvolvimento local ou o desenvolvimento dos territórios ao nível local. Daí é que o autor vai encontrar esse debate apresentado logo na primeira parte, porque aqui vamos trazer a necessidade de se comparar Angola com alguns países do mundo, nomeadamente no que tange ao nível do desenvolvimento, porque muitos países cresceram do ponto de vista econômico, mas não alcançaram o desenvolvimento. Então, é um dos primeiros pontos que eu estou a esclarecer sobre as opções entre o crescimento e em que se deve olhar para se chegar ao desenvolvimento, sobretudo as componentes sociais. Também encontramos aqui uma contribuição que eu consegui trazer na forma de um roteiro conversacional com um professor que foi meu orientador e um guia, um grande mestre que eu conheci pela vida, o professor Antônio Filipe, que com ele eu tive uma conversa para tentar um pouco esmiuçar com uma linguagem do dia a dia as várias dimensões das autarquias locais e como é que podem ser concebidas para o cidadão poder entender e se posicionar perante as opções governativas. Um outro ponto que eu estou aqui a apresentar é um pouco um balanço de mais de 10 anos de Angola andar a falar pelo mundo de que anda a descentralizar.
eu aqui elenquei claramente o que é isso, a descentralização, o que aconteceu, onde estamos mais de uma década desde que Angola está em paz. Descentralizamos, será? A literatura aponta claramente uma tendência para, se calhar, os governos centrais muito apostarem mais, primeiramente, na desconcentração em vez da descentralização. Mais conceitos ainda que, entre nós, são muito confusos. Outro ponto interessante é olhar para o progresso social em Angola, progresso social nos nossos municípios e dar conta de vários projetos aplicados, mas que não tiveram o seu impacto na vida dos cidadãos. É um reavaliar. À luz de alguns indicadores, alguns índices produzidos no âmbito, ao nível mundial. Falo eu aqui, por exemplo, o caso do Índice de Progresso Social, o Relatório do Desenvolvimento Humano, 2019, que colocam Angola na cauda dos processos de esforço de desenvolvimento, apesar de alguns anos de crescimento econômico. E dois últimos pontos, nomeadamente, como avaliar o desenvolvimento local. Quando Angola vai instituir autarquias locais, a grande dúvida que se coloca é: temos instrumentos? O governo trabalhou neste tempo todo para produzir os instrumentos que vão ajudar na avaliação do desenvolvimento local? O governo deve ter metas claras, indicadores concretos, bem ponderados. Caso as estratégias falhem, poder redesenhá-las estrategicamente. E um dos últimos pontos que eu trouxe no livro é um conjunto de experiências, de relatos, de situações onde os autarcas encontraram-se envolvidos na sua ação governativa, nomeadamente situações de abuso de poder, uma certa incompetência ou incapacidade de produzir e oferecer serviços necessários, e também experiências, por exemplo, de os governos locais aliciarem os seus cidadãos, complicarem os cidadãos que não votam neles, ao ponto, por exemplo, de não oferecer a água. São muitos casos interessantes, nomeadamente um caso, por exemplo, ou dois, de alguns autarcas que nos apresentam alguns projetos de, quando forem a governarem as suas autarquias, o que é que vão trazer, quais vão ser as áreas prioritárias, em que setores da vida da autarquias vão querer investir. São alguns relatos que eu coloquei para poder interagir com o leitor na forma de um conjunto de perguntas e respostas, de que eu espero e almejo essencialmente as respostas do leitor desse livro aqui. Então são aí os pontos que o livro traz, na expectativa de poder melhorar e trazer mais contributos para as próximas edições desta obra. De resto, como podemos perceber, são pontos interessantes, não é, que esta obra literária traz sobre as autarquias locais. Nos últimos dias, não é, tem-se notado por parte de algumas forças políticas da oposição e também da sociedade civil, não é, a exigência já, não é, da realização das eleições autárquicas. Afinal de contas, muitos jovens hoje, por exemplo, têm-se notado nas manifestações, não é, a pedirem já a realização das eleições autárquicas, mas no fundo muitos ainda não sabem, afinal, o que é isso, eleições autárquicas, não é? Quais são os benefícios que ela traz, como é que ela funciona. E gostaria de saber, não é, do autor, lançando uma obra desta sobre as autarquias, que tipo de mudanças, não é, as autarquias vão trazer na vida do cidadão e também dos municípios. Devemos... O que vai mudar? Com isto estamos a falar também já dos benefícios. Muito bem. As autarquias locais, enquanto formas de se governarem os cidadãos, primeiramente devemos, como um elemento de comparação, de que, uma vez instituídas as autarquias locais em Angola, o que se espera que mude? Vamos olhar a nossa realidade atual. Mais um motivo que faz com que houvesse esse alarme todo, quer da sociedade civil, quer dos partidos da oposição, quer de toda a classe social em Angola. A sociedade civil também está implicada neste processo, para além do governo que vai guiar esse barco todo, não é? Primeiramente, desde que Angola está independente, não é? Os angolanos assumiram as rédeas do seu destino,
são praticamente 45 anos, não é? Sim. Mas Angola está em paz desde 2002. Angola teve um crescimento econômico a 2 dígitos, incomparavelmente. Angola conseguiu, de facto, gerar riqueza em termos de produto interno bruto. Angola, para quem não conhece Angola, olha para os dados econômicos de Angola com um PIB estimado a mais de $5.000 anualmente, Isto dá conta de que... é um dado positivo ou negativo? Não, Dá-se- isso é um dado fabuloso. Mais de $5.000. Estão a dizer que os angolanos são muito ricos, por natureza. Quer dizer, anualmente conseguir produzir esse valor, prova de que o país, o cidadão angolano, é rico. Mas quando convivemos, quando descemos no campo, quando olhamos para a realidade em si, contrasta entre a riqueza produzida pelo país e a profunda desigualdade que existe, as assimetrias que existem. E nesse sentido, o que aconteceu? Da paz para cá, o que Angola experimentou foi governos locais desconcentrados. Contrariamente a governos que vão nascer das autarquias locais. Quer dizer, as eleições autárquicas vão, em primeiro lugar, legitimar uma forma de governo, que nós chamamos governos autônomos, que são governos que trabalham entre um executivo e uma assembleia municipal, com vista a colocar no centro da ação governativa os interesses dos munícipes e da população que vive naquele município. Dissemos que, contrariamente a esse tipo de governo, o governo que nós tivemos em quase mais de uma década foram governos nomeados que simplesmente se limitaram a realizar a vontade de quem ali os colocou. E isso tem trazido muitos problemas, nomeadamente uma certa incapacidade de olhar para o fim da ação governativa, que consiste no bem-estar social dos cidadãos. Temos administrador municipal em qualquer município angolano. Mas quem sai da cidade, da capital do município, para o resto dos restantes municípios, para a sua redundância, nota claramente um desfaseamento, profundas bolsas de pobreza. Achas Porque que carecem todo tipo de serviços básicos. as autarquias vai possibilitar a melhor distribuição dessas riquezas? O que se espera não é só a melhor distribuição da riqueza, porque as autarquias podem ser também uma fonte de produção da riqueza, porque sabemos que podíamos crescer mais para uma distribuição melhor da riqueza, mas o que eu estou a dizer é o seguinte: se vamos ter esse elemento de comparação entre esses anos de desconcentração e no momento em que as autarquias locais vão estar em ação, legitimando os governos que vão estar à frente dessas autarquias. Primeiramente temos que entender que só o governo local autárquico não basta para conseguir, da riqueza que será produzida no município, conseguir distribuí-la. Só o governo autárquico não é suficiente. Nós aqui temos que trazer o conceito da governação local, que é um conceito que coloca numa comunidade organizada múltiplos atores perante objetivos claramente identificados. Então estou eu a dizer que as autarquias locais devem ser integradas no paradigma da boa governação, que traz todos os stakeholders, todos os envolvidos, todos os intervenientes com ação no município. Só assim que vai ser possível olhar para o bem fundado das autarquias locais, nomeadamente, primeiramente, ter governos locais legitimados que vão trabalhar para trazer os passos de consenso, para além da legitimidade, mais eleitos locais que se identificam com o município, que têm em si um sentimento de pertença real e que sabem que vou trabalhar para tirar o meu município da pobreza. Também mostrar que não só as eleições não vão ser apenas o único indicador, mas são fundamentais para legitimar as opções que vão ser tomadas pelo executivo e a forma como esse executivo vai lidar-se com a Assembleia, que vai representar e que vai deliberar as questões de fundo da própria autarquias,
mas aqui também temos que integrar os fundamentos do desenvolvimento local. Estou a dizer o quê? Que não é só crescimento econômico que é o fundamental aqui. Porque as autarquias poderão vir a gerar um conjunto de receitas, mas não basta apenas gerar receitas. Devemos saber que, ok, temos alguma receita sim, como é que vamos sim criar fundamentos para o desenvolvimento local dos municípios. Aí já entram outros conceitos, nomeadamente o capital endógeno do município, não é? Porque cada município tem as suas potencialidades. Como é que com essas diferenças em termos de potencialidades, vamos conseguir levar ao desenvolvimento todos os municípios? Então, a questão de fundo é como fazer com que, com as autarquias locais, uma vez legitimadas, possam nos ajudar a induzir o desenvolvimento dos municípios com um governo autárquico. Atualmente, portanto, isso requer outras estratégias de desenvolvimento. Atualmente, quais são os principais problemas que afetam a população, os cidadãos e também os municípios, e que com as autarquias esses problemas podem ser resolvidos ou ser minimizados? Sobre essa questão, por exemplo, o primeiro capítulo eu estou a trazer um conjunto de funções do Estado, não é? O Estado normalmente tem um conjunto de funções que deve desempenhar, nomeadamente as funções que podem ser gerais, não é? Quando administra, mas tem funções mínimas, funções intermédias e funções ativistas. Quem fala disso é o Francis Fukuyama, na sua obra sobre a ordem política. Ele, por exemplo, aponta as funções mínimas do Estado. O Estado não pode dispensar dessas funções mínimas, nomeadamente o fornecimento de bens públicos de base. Quer dizer, quando nós falamos nessa questão, temos aí os fundamentos da reforma, sobretudo na dimensão social, desde a questão da água. A água é a vida. Muitos países pautaram por processo de drenagem, puseram a água a passar onde nunca houve sequer uma lagoa, um rasto para a água. Porque sabem que quanto mais a água estiver próxima do cidadão, o cidadão tem condições para melhorar a sua qualidade de vida. A ADA é necessária. Angola é abundante em água, só que infelizmente falta ainda muita inteligência do ponto de vista das tecnologias para ver pelo menos como fazer a drenagem das águas em algumas zonas que possam pelo menos servir de tratamento para a água de consumo. Isso é possível. Temos outro problema que é o problema, por exemplo, da saúde. Falta postos médicos em qualquer bairro do município. A Angola anda a construir hospitais, mas quando você faz uma geolocalização no Google das distâncias a serem percorridas entre a zona de residência do cidadão e os hospitais, é muito distante. E para não agravar a isso a questão do trânsito, é um caos. A Angola não tem vias terciárias, nem secundárias e terciárias em condições. Temos apenas as vias principais. Todos temos que andar pelas vias. Então, imagina-se em caso de desespero, para atingir uma unidade hospitalar a muitos quilómetros de distância, vai-se perdendo vida pelo caminho. E há estudos a comprovarem isso. Me lembro ainda a visita em sede da Associação Angolana de Ciência Política, de uma investigadora que veio e tentou apresentar, há esse problema muito sério das distâncias que devem ser percorridas para alcançar um serviço de saúde. O bom seria, pelo menos 5 minutos até um posto médico, mas estamos a falar que nos nossos bairros conhecemos que boa parte dos postos médicos que lá existem são privados, são clínicas de privados. E os preços aí praticados não são preços oferecidos a qualquer bolso. Há privados que, não sei se imbuídos de uma noção de uma responsabilidade social, mesmo a isso carece, de facto, mas o Estado não pode andar a fugir às suas responsabilidades. Não só também a questão da educação, não é? A educação pública tem que ser a referência. Quando a família falha no processo, a escola deve dar continuidade.
todos os setores da vida devem concorrer para o melhor desenvolvimento das nossas crianças, porque as crianças são o futuro, como a juventude do futuro de uma nação. Como também estamos aqui a falar de um problema muito grave, que é a questão, por exemplo, da habitação condigna. Muitos dos angolanos ainda vivem em becos e museques. Acho que... bairros em que dificulta a entrada do bombeiro. Com certeza. Então, claro que há um angolano que trabalha, que oferece algum rendimento, que o Estado, sabendo de que Angola é um país pouco populoso, muito espaço vazio, onde rebater cidades de raiz, é possível isso, para deslocar as pessoas de Luanda para o resto do país. Infelizmente, temos visto que ainda falta de políticas concretas para dinamizar esses setores todos. Para não terminar, por exemplo, com a questão do desemprego, que aflige a maioria da juventude, que termina as suas faculdades, ou com idade para trabalhar, com 15 e mais anos, mas sem emprego. Isso cria frustração. Mesmo quem trabalha com a disparidade de salários que há na nossa sociedade, quer dizer, que dificulta mesmo entender de como é que o país que tem um PIB tão elevado ter profundas bolsas de desemprego, não é? Taxas muito elevadas de desemprego. Portanto, temos vários setores que tudo isso junto cria já uma bola de neve muito perigosa, e que eu acho que o governo de João Lourenço teria toda a necessidade de buscar mais estudos, mais pesquisas para entender de facto os problemas reais que afligem as nossas populações, e que de facto os governos desconcentrados, as administrações municipais de hoje não conseguem dar cabalmente resposta, não é? Então, isso é um receio. Acho que as eleições autárquicas podem vir. Podem vir a responsabilizar, obviamente, os próximos autarcas, os próximos governantes, a olhar para essas questões todas, encontrar soluções adequadas para quem vive no município. Porque dissemos o quê? Em que consiste o desenvolvimento local? Consiste numa mudança social sustentada de quem vive no município, e essa mudança tem que se dar conta com o progresso permanente da melhoria da qualidade de vida das pessoas. A qualidade de vida das pessoas tem que ser o barômetro para medir a ação governativa. Daí que a obra propõe um conjunto de indicadores que podem ser adaptados ao nível local, porque existem vários indicadores ao nível mundial. Angola não tem indicadores concretos. Aliás, desconheço algum indicador que vai permitir, ou que permita neste preciso momento, avaliar os mais de 10 anos dos governos desconcentrados, para sabermos, daqui para frente, onde vamos, ou quando vamos ter autarquias locais, para saber quais são os desafios que essas autarquias vão ter para poder responder aos problemas que vivemos. Portanto, muito bem, há um trabalho muito sério que tem que ser feito, que ainda carece. Muito bem. Última questão sobre o gradualismo. O partido no poder diz não o gradualismo, mas a oposição diz sim ao gradualismo. Ok, muito bem. A oposição diz não ao gradualismo, sim senhora, e o partido no poder diz sim o gradualismo. Mas afinal de contas, gostaria de saber, na visão do autor, Patrício Mangovo, na sua visão, há ou não condições para o avanço, para o avanço das eleições autárquicas em todos os municípios do país? Obrigado, Constantino, por essa questão. De facto, é uma questão que veio dividir por completo a nossa sociedade. De realçar que eu não estou muito adepto desse debate à volta do gradualismo, apesar de eu reservar um ponto aqui na obra, na página dá licença, na página 113,
estou a reservar algumas considerações, desculpa, sobre a questão do gradualismo. O professor conhece os nossos municípios, a realidade da Conheço alguns municípios do país. Já tive em alguns, tive em alguns municípios, na Lunda Norte, no Kwanza Sul, também na minha própria província, daquilo que é a província de Cabinda. que os municípios aqui produzem. Entre nós, alguns municípios aqui na capital do país, sim. Daquilo que nossos municípios produzem, há condições para o avanço das autarquias em todos os municípios? Não podemos colocar a pergunta nestes termos de haver ou não condições e o gradualismo servir de medida para criar essas condições. Primeiramente, me refiro do seguinte: a ausência das condições não faz com que o cidadão deixe de existir. Nos municípios, as pessoas fazem as suas vidas. O problema do gradualismo tem que ser separado, primeiramente, as noções que se tem sobre esse conceito. O gradualismo geográfico, talvez, salvo outra interpretação, isso já é uma matéria dos partidos políticos interpretarem essa questão, conforme lhes apetecerem, não é? Conforme entendem, mas eu quero dizer o seguinte: se uma coisa é gradualismo geográfico, uma coisa é gradualismo funcional. A Constituição prevê a atribuição faseada ou gradual, não é, das funções ou das competências das futuras autarquias. Isso é lógico, isso é doutrinário, isso é o direito. O que o funcional diz, o que o geográfico diz? O funcional diz que, conforme a evolução em termos da capacidade de executar um conjunto de competências ou de criar os fundamentos para o desenvolvimento, claro que as autarquias poderão lutar para conseguir mais competências que serão transferidas do governo central para autarquias locais. Agora, o gradualismo geográfico é um falso debate, porque não podemos partir do princípio de que, parte do princípio de que não há condições. Que tipo de condições? De infraestrutura, de equipamentos, condições em termos financeiros, falta de pessoas, falta de desenvolvimento. Falta de capacidade da produção local. Falta de capacidade da produção local. Esses elementos todos, o município não tendo esses elementos, não vai poder sobreviver, não vai poder desenvolver-se. Essa é a grande questão. Esses elementos não são objetivos. Digo isso porque as experiências onde se ensaiou o modelo das autarquias e que trouxe o desenvolvimento dos tais municípios não tiveram o gradualismo geográfico como uma medida de referência. As experiências pelo mundo, aliás, o que devo dizer é que Angola deve olhar pelas boas experiências do mundo que deram certo. E as boas experiências recomendam o quê? Primeiramente, que comecemos a legitimar os governos que devem trazer os consensos em cima da mesa, que possam colocar todos os intervenientes, governos que tenham agendas conjuntas, governos que saibam o que é prioritário, governos que tenham mais autonomia, porque essa é a questão central. Mas para lá, fora disso, as autarquias, os seus governos vão receber, primeiramente, um conjunto de apoio do governo central, primeiro, segundo ano, terceiro ano, etc., de mandato. Algum fundo estará disposto, como está previsto, não é? Um fundo de apoio às autarquias locais. Isto é prática em todo o mundo. Existem sempre fundos, para além de alguma fatia que virá do OGE, haverá fundos também que serão orientados para apoiar o executivo no seu esforço de criar as tais condições que supostamente se alegam que estão aqui a faltar. Mas vamos ser realistas. Cada município tem o seu potencial. Os municípios não são iguais. O que precisa ser trabalhado é o capital endógeno do município. Só que o trabalhar do capital endógeno do município requer uma liderança legitimada. Requer um executivo que é eleito, que acopla o consenso
e que sabe que, ok, eu não trabalho sozinho, mas trabalho perante uma assembleia, que é a voz do povo daquele município. Segundo, outro aspecto importante, as políticas públicas devem ser desenhadas com todos os envolvidos no município. O governo não pode fazer as coisas em solitário. Então, o gradualismo peca a esse ponto. O gradualismo não se revela uma medida adequada, porque Moçambique passou por isso. Foi experimentando em quase 20 anos ter autarquias com governos eleitos e ter governos nomeados. Isso criou velocidades a vários níveis no esforço de atender as necessidades do cidadão. E quem conhece Moçambique nota claramente que há um desfaseamento. E Moçambique abandonou esse processo, porque daqui a pouco vão se estender as autarquias em todo o país, em Moçambique. Não é? Até passou a eleger os governadores provinciais. Sim, sim. Quer dizer, é preciso continuar a debater a questão, mas eu digo sempre que não vejo o gradualismo como uma medida acertada do ponto de vista estratégico. Estratégias são outras que levam ao desenvolvimento. E essas estratégias começam sempre por dar mais autonomia de decisão, é necessária. É preciso mais consciência do sentimento de pertença, não só da liderança, mas também de todos os envolvidos, as associações, as fundações, o empresariado local. Todos que se encontram no município devem se envolver, mas também outro aspecto importante é capacitar o cidadão que vive naquele município para poder estar presente nos processos de tomada das decisões. Não é o gradualismo geográfico, não é eleger aqui, deixar de eleger ali. Isso traz outros debates do ponto de vista do direito, que eu não quero aqui trazer, mas eu estou a me referir nos debates do fundamento do desenvolvimento. As experiências mostram que quando se estende autarquias locais em toda a extensão territorial do país, a máquina começa a funcionar. Tendo ou não tendo as condições, mas não tendo as condições, temos as pessoas que estão aí para trabalhar com esse fim. Temos Então, uma liderança. Ficamos na clara de As que condições vão ser criadas para esse o propósito. caminho faz-se caminhando. Com certeza, mas com boas práticas. Com boas práticas. Isso é uma das medidas de boa governação. O governante na autarquia tem que optar por boas práticas, buscar melhores alternativas de resolução dos problemas do cidadão. Não é o gradualismo. Não vamos esperar daqui a uma década para comparar que não, ok, o que foi ensaiado nesse município, vamos reproduzi-lo taxativamente no outro. Não, as experiências não são assim. As experiências mostram que é preciso legitimar o governo, é preciso consensos, parcerias, é preciso técnicas de endogenia, porque o cidadão tem que chegar ao ponto de não mais querer continuar a viver na pobreza. Tem que haver esse sentimento de querer acabar com a pobreza. Só que precisamos de um governo que nos guie para isso. Mas sozinho também não será possível. Então, autarquias locais não é só problema do governo local só. Não é só problema das nossas câmaras municipais. Vai ser o problema de todo o município, de todos os residentes no município. Muito bem, obrigado, professor, o docente universitário Patrício Mangovo. O livro vai ser lançado na terça-feira, a que horas? Vai ser na terça-feira às 16h30 na União de Escritores Angolanos. Tenho o prazer de querer convidar a todos, todos os ouvintes da Rádio Nacional de Angola, assim como os interessados na matéria. Vai ser um prazer tê-los presentes e para podermos trocar algumas impressões. Infelizmente não vai ser espaço para debate, mas terá sempre um momento interessante para o cidadão adquirir a sua obra, de que eu almejo profundamente que os conceitos aqui desenvolvidos sejam entendidos e que eu espero respostas, porque tenho um último capítulo onde eu almejo uma troca de ideias com o leitor, e quem vai adquirir a obra, vou estar muito grato por receber obviamente os seus comentários, que explorarei numa segunda edição, com certeza. Muito obrigado. Até alguma Não coisa? sei se dá para, pelo menos, agradecer
a direção da Rádio Nacional de Angola. Também agradecer a duas pessoas muito especiais que têm estado comigo e têm me apoiado de uma forma incondicional nesta fase, nomeadamente a Alicia Vangovo e a Lídia também, que são pessoas muito interessantes, que têm estado comigo nesse esforço de pensar, ter o tempo para pensar e equacionar a vida da juventude e os desafios que a juventude enfrenta para as próximas décadas. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, docente universitário Patrício Mangovo, lança na terça-feira, dia 22, a sua segunda obra literária, As Autarquias Locais. Portanto, convidamos o caro ouvinte, terça-feira, a partir das 16 horas, na União dos Escritores Angolanos. Vai lá, compra um livro, né, mais uma coisa? Alguma coisa? Sim, queria só agradecer muito à editora, editora Quilunge, com muitas dificuldades, mas finalmente temos aí o produto que vai estar à disposição dos angolanos. Muito obrigado à editora Quilunge pela obra fantástica e a Sando Edições também. Muito bem. Então, está lançado o convite, terça-feira, a partir das 16 horas. O caro ouvinte pode dirigir-se até a União dos Escritores Angolanos a partir das 16 e compra um livro aqui do docente universitário Patrício Mangovo, As Autarquias Locais. Aqui convidamos também os estudantes de ciência política, estudantes no geral de ciências sociais, não é? Também que estão a fazer relações internacionais, estudantes de comunicação social, que penso vai ser um livro muito útil, não é? Para estudantes desta área de formação, e porque, como se tem dito, quem lê um livro jamais será a mesma pessoa. Muito obrigado. Esteve aqui na entrevista o Constantino Armando, aqui com o docente universitário Patrício Mangovo. Até a próxima.